Um dos questionamentos mais comuns dos torcedores de futebol é sobre o nível das ligas. Há quem ache que toda liga tem o mesmo nível, há quem acredite que o Brasileirão é a melhor liga do mundo, há quem acredite que qualquer liga da Europa é superior ao que a gente tem aqui. Hoje eu vou entrar fundo nessa questão, cara. Eu vou tentar te explicar qual a melhor liga do mundo e por que também. E eu também vou tentar chegar em que nível a gente tá aqui no Brasil, né? Sabe, por exemplo, que Pedro do Flamengo jogaria dentro da Premier League? Gerson do Flamengo teria nível para a Premier League? Eu vou talvez tentar entrar um pouquinho nesse assunto e explicar quais as diferenças a gente tem aqui. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, acho que a primeira coisa que a gente tem que conversar aqui é sobre o nível das ligas. Como é que você sabe o nível de uma liga? A primeira coisa que você precisa fazer, e que pra mim é o principal problema, porque a galera tem tanta confusão com esse assunto, é assistir a liga. Você tem que assistir alguns jogos da liga. Você tem que assistir pelo menos uns, sei lá, 10 jogos ali dos melhores clubes pra entender ali o que você tá vendo. O grande problema é que a galera aqui do Brasil não assistiu nenhum jogo. Por exemplo, se eu pegar o caso da Super League turca, que atualmente o Mourinho tá lá, eu sei que a maioria aqui não assistiu nada dessa liga, eles não sabem como ela tá, em que nível ela tá. A realidade é que, se você falar dela, a galera vai falar, essa liga é horrível, ela é podre, ela é ruim, sendo que eles não viram nenhum jogo, ok? Essa é a parte que acaba pegando. Não só isso, na Europa tem milhares de ligas, tem ligas muito pequenas. Por exemplo, o time do Bodo Glimt, que eu citei aqui no canal um tempo atrás, por causa do treinador Kjetil Knudsen, que eu tava de olho nele, eu citei ali naqueles vídeos que lá na liga deles, a coisa é bem pouco profissional. Há poucos jogadores bons. É uma liga que os estádios são pequenos, né? Às vezes não tem nem arquibancada em alguns estádios. Você vê que é uma liga bem, não diria precária, mas a coisa tá começando lá. É como se eles não tivessem uma cultura real de futebol. É engraçado quando você pega um take do estádio e tem tipo uma pista assim do lado ali, muito perto. É bem diferente do normal. E na Europa tá cheio de liga assim, tá cheio de liga assim. E tem muitas ligas na Europa, de pequenos países da Europa. Muita gente não sabe disso. Então, quando você fala futebol europeu, tem muita coisa englobada junto. É claro que se você pegar e botar o futebol europeu tudo, tá claro que, por exemplo, o Brasileirão seria melhor, em teoria. Só que o caso é, quando a pessoa cita o futebol europeu, a pessoa tá citando as grandes ligas da Europa. As top 5 ligas e as outras menores que estão por aí, né? Aí nas menores nós temos a Liga Portugal, Eredivisie, Super League, Turquia também, que conta como um deles, e algumas outras. Basicamente são essas as ligas que a galera tá falando. Então, toda vez que você vê esse debate, as pessoas estão falando dessas ligas maiores, e não dessas ligas menores. Então, já tirando esse bolo aqui do meio, não tem a ver com eles. E sim, o Brasileirão é muito melhor que essas ligas. Uma liga que a galera coloca muito ali em disputa é a Liga da Arábia Saudita e a MLS. E aqui a gente tem dois problemas graves. Por quê? Essas duas ligas, elas são muito fracas. A MLS, eu vou usar a palavra aqui, patética. Ela é muito ruim. Assim, eu já assisti jogos, já acompanhei durante um tempo pra ver como era. Eu achei horrível. Não gostei do nível. A parte física é muito precária. Tem jogadores muito ruins na liga que não sabem o que fazer em campo. Tem uma galera boa ali no meio e é até difícil de você saber quem é bom. Porque um jogador, por exemplo, do Brasileirão que não se destaca, como um Gabriel Peck, por exemplo, lá na liga ele pode destruir, sabe? Na MLS. Um Rick Puig que tava sem espaço na Europa é dominante na MLS. Um jogador que nem Thiago Almada tava na MLS sendo o melhor da liga, vai pro Brasileirão, desce um pouco o nível. As estatísticas vão lá pra baixo, vou mostrar pra vocês aí pra você ver. É o que acontece, cara, porque o nível da liga é muito diferente. E o problema é, muita gente resume o jogador à liga, o que não faz sentido. Você não pode resumir o jogador à liga, ele não tem culpa de estar jogando em determinada liga. Aí é que entra a parte interessante, de você entender qual o nível da liga e qual o nível do jogador. O que o jogador faz na liga dá pra importar pra outra, e aqui a gente entra num debate realmente interessante do caso. Na maior parte do tempo que você vai analisar o jogador, é bem difícil você separar as duas coisas. A primeira coisa é, o nível da liga, ele atrapalha muito? Sim. Quando a liga é muito desnivelada, como é o caso da Liga da Arábia Saudita e da MLS. Quando há algum nível, não atrapalha tanto. Por exemplo, a Eredivisie é uma liga interessante, é uma liga que tem um nível bom. Você tá vendo ali Igor Paixão, por exemplo, se destacando lá, ele é um bom jogador. Aí tu vê ele em cenário de Champions também se destacando, já é um sinal que ele pode jogar em uma liga maior. Você vai ver os jogos ali de Igor Paixão, você vê que ele joga direito. Eu acho que ele não tem aquela coisa a mais ali pra ele se destacar na Premier League e se tornar um dos melhores, mas ele tem nível pra jogar lá, por exemplo. Eu noto o nível nele pra jogar lá. Só que eu acho que ele não vai ser um destaque, ele não vai ser nenhum craque na liga. Essa é a diferença, quando você entende o nível da liga, você entende o nível do jogador, e você importa esse conhecimento ali pra analisar direito e chegar numa conclusão lógica, se dá ou não pro cara ir pra lá. O problema é que a galera julga muito pela liga. Eu vejo muito discurso, né, que, por exemplo, jogadores da Bundesliga, eles não prestam. Não faz sentido, né, porque o jogador de maior destaque ali na Premier League vai pra Bundesliga, por exemplo, o Harry Kane, ele mantém o mesmo padrão que ele tava mantendo lá, só muda o time em volta. Então ele melhora por causa do time em volta e não necessariamente porque ele melhorou tanto ali, porque a liga é muito abaixo. Ele continua mantendo o mesmo padrão. Assim como tem jogadores da Bundesliga, né, como Haaland, que saiu de lá e ficou melhor ainda no City, por exemplo. Então a galera gosta muito de citar exemplos separados, sendo que você tem outros exemplos que refutam tudo isso. Tem muito de uma galera com preconceito, né, o jogador que vem da Eredivisie, a galera vai falar que ele é ruim porque
alto nível da Eredivisie, não se deu bem no Manchester United. Mas aí tem o Lisandro Martinez, que veio do mesmo lugar e é um dos melhores zagueiros da Premier League, por exemplo. Não faz sentido, ok? E aqui eu cito o caso Superliga, né? Porque a Super League da Turquia, ela pra mim tem um nível hoje muito parecido com o que seria a Liga Portugal. Apesar do torcedor da Liga Portugal achar que a Liga Portugal é a melhor liga do mundo e é muito melhor que o Brasileirão, não é. E aqui eu vou citar um exemplo muito bom, que é Liga Balanceada versus Liga Desbalanceada. A Super League é uma liga que eu vi que tem um nível de balanceamento interessante. As coisas não estão tão desbalanceadas. Os times de meio de tabela, eles conseguem competir. Então a liga é um pouquinho mais balanceada. Já quando você vai pra Liga Portugal, há um desbalanceamento bizarro. A gente tem uma liga onde Porto, Benfica e Sporting tem uma vantagem bizarra em cima deles. E durante muito tempo foi só o Benfica e o Porto. Então é uma liga muito desbalanceada. Isso cria a sensação, quando você aí tá assistindo o Brasileirão, que é uma liga melhor. Só que não é. Elas são ligas balanceadas entre elas, diria, né? Não tô muito distante uma da outra. Eu acho a Liga Portugal um pouco melhor e acho que o Brasileirão tá entre Eredivisie e Liga Portugal. É um meio termo ali. Só que o Brasileirão é balanceado. Ou seja, um time de meio de tabela do Brasileirão consegue abrir uma disputa com um time que nem o Benfica. Ele vai conseguir disputar porque é um time melhor. Se tivesse os times de meio de tabela do Brasileirão na Liga Portugal, a liga seria bem mais disputada. Agora, o time de meio de tabela da Liga Portugal seria o último colocado dentro do Brasileirão. Eu sei, esse papo tá estranho, mas é a true. Porque esses times, eles são muito fracos. Inclusive, não dá nem graça de assistir a Liga Portugal se não é um grande clube, cara. Eu já tentei, é horrível. A sensação não é boa, não é um jogo divertido, é um jogo de um time que apanha enquanto o outro bate. Inclusive, o Benfica, ele sobra demais nessas partidas, o que acaba criando uma sensação falsa nos torcedores, que acham, por exemplo, que Ausnes é algum tipo de craque absurdo, desconhecido. Se ele fosse, ele não estaria lá, ele estaria jogando em outra liga. Esse é o grande problema, cara. A galera liga muito pra esse desempenho dentro dessa liga desbalanceada. Então, tem uma galera, às vezes, que tá se destacando ali porque o adversário é fraco. E quando você vai pra um cenário de Champions, por exemplo, que você vai pegar um jogo mais balanceado, eles apanham. Então, o que vocês veem de melhor no Brasileirão não é o nível em si das equipes do Brasileirão, não é que elas estão muito acima da Liga Portugal, é que a liga é balanceada. Então, na hora que tu vai assistir, é bem melhor, porque você vai assistir um jogo do 15º colocado com o terceiro e vai ter algum balanceamento no jogo. Já se você vai assistir esse tipo de jogo na Liga Portugal, não vai ser nem um pouquinho divertido de assistir, vai ser um 3-0 vergonhoso e o outro clube não vai fazer nada em campo, entendeu agora? Esse é o grande problema. E ter uma liga balanceada não quer dizer que ela é melhor, cara, e aqui a gente entra nesse ponto. Competitividade e equilíbrio não melhora necessariamente a liga no geral. Quer dizer que é legal o fato de todo mundo na liga estar disputando título, como no Brasileirão, que qualquer time pode ganhar, mas ao mesmo tempo isso enfraquece as melhores equipes. Porque se você tem uma equipe que tá ali com grana acumulada, cheio de jogador bom, na hora que ele vai, por exemplo, pra um grande torneio, como o Mundial de Clubes, a chance desse time ganhar é muito maior. Agora, quando não rola esse cenário, né, como o PSG, por exemplo, que tem muita grana ali dentro do clube e ele pode disputar grandes torneios, você perde um pouco dessa competitividade quando você vai enfrentar adversários maiores. E esse é o grande problema. Por isso que você vê o Brasil, por exemplo, a Liga Brasileira, tendo dificuldade com o time do Japão, com o time da Arábia Saudita. A gente passa um pouco de dificuldade com eles. Porque, no final das contas, apesar da gente ser melhor, falta aquele alto nível que você vai ter, por exemplo, num Paris Saint-Germain que vai debulhar, por exemplo, um time desse. E a gente não tem. Aí chega na final, o Fluminense que ganhou a Libertadores toma um pau absoluto. O Manchester City, a partida acaba em 20 minutos. Você entendeu? Porque, apesar de ter equilíbrio na liga, não necessariamente quer dizer que os grandes clubes eles têm o nível de um Manchester City, porque não tem. E aqui eu diria que o Brasileirão ele tem uma competitividade pra baixo. Como essa liga é muito bagunçada, e ela é, você não venha me falar o contrário, porque eu sei como funciona ali, é uma baderna aquilo ali, tem muita coisa errada fora do lugar, né, como não deveria ser. É uma liga que se balanceia pra baixo, então todo mundo tá num nível mediano pra baixo, e aí acaba balanceando a liga inteira. Agora, quando você olha para a Premier League, você olha pra uma liga que se balanceia para cima. Então a Premier League, todo o time de lá tem muita grana, eles montam grandes elencos. O time que acabou de subir da Championship, que é a segunda divisão inglesa, ele vai pra Premier League pra disputar grandes coisas. O time de Keira McKinney montou um elenco, por exemplo, muito bom, Ipswich tal. Poderia, por exemplo, se estivesse na Série A italiana, continuar. Eles iriam continuar com toda certeza. Mas como é a Premier League, é muito difícil. Eles vão ser rebaixados agora. E mesmo gastando mais grana que muito time da Série A italiana que tá na prateleira de cima, entendeu? Porque é assim que funciona essa liga. Ela se balanceia pra cima. Ela se mede pra cima. Então a Premier League, ela é igual ao Brasileirão, só que pra cima, não pra baixo. Então ela se balanceia com muita grana, com muitos jogadores, com elite da elite do futebol. Inclusive, ela é chamada de Superliga da Europa, né? Muita gente diz que a Premier League tá se tornando a Superliga da Europa. E é verdade. Tanta grana, é tanto dinheiro, é tanto elenco bom, é tanto treinador bom, que é absurdo, cara. Eu diria que na Premier League, no máximo, tem um treinador ruim por temporada, sendo que nas outras ligas tem muito mais, por exemplo. Tá cheio de treinador ruim. Aqui no Brasileirão tem esse problema, né? De ter poucos treinadores bons mesmo, poucos treinadores que tem algum destaque realmente. Poderia usar o tático deles pra ir pra outra liga e dominar. Não tem essa rapaziada, cara. No máximo a gente tem Felipe Luiz agora do Flamengo, que pode se destacar em uma grande liga da Europa, porque tem uma ideia muito boa. Mas falta essa galera, sabe? Quando você olha pra essas ligas da Europa, essa é a grande diferença. E aqui eu falo das 5 grandes ligas da Europa. Tem uma que tá
abaixo que a Ligue 1, mas ela é uma liga muito boa. Muita gente aqui costuma dizer que o Brasileirão é melhor que a Ligue 1. Se for pra assistir, eu concordo com você. Pra se assistir, eu volto a falar, o balanceamento é muito legal. Agora, quando você vai olhar pra nível ali de competição, a Ligue 1 é melhor, com toda certeza. A parte tática da Ligue 1, ela é muito boa. Ela só não é legal de assistir, cara. É só isso, ela não é legal de assistir. O jogo é muito tático e chato. Ele é chato mesmo. Eu já acompanhei jogos da Ligue 1, eu sei que é chato. Não é legal, não. Os times, eles pensam muito, eles elaboram muito o jogo e acaba não sendo legal, cara. Até porque não tem tanto jogador bom quanto nas outras grandes ligas, porque eles não têm tanta grana. Mas tem grandes elencos, tem bons elencos, tem grandes treinadores, né? Que é o que muda bastante a liga. Então, é uma liga que uns caras ali que, por exemplo, vem da Premier League não vão se destacar. Por exemplo, o Patrick Vieira. Tava treinando o Crystal Palace, foi pra Ligue 1, muita gente falou, agora vai. Tomou um pau. Apanhou pra caramba. Jogo vergonhoso do Estrasburgo dele. Não deu certo. Porque ele era um treinador que tava se dando mal na Premier League. Foi pra Ligue 1. A Ligue 1 também tem ótimos treinadores. Pronto, apanhou, né? Porque você volta a entender que a diferença não é de treinador, é de elenco. E a Ligue 1 é uma exportadora de talentos, né? A França tem muitos talentos hoje em dia. Vai ter, inclusive, vídeo da geração da França. E eles estão se equiparando muito com o Brasil, né? Eles estão formando, talvez, até mais talentos que o Brasil hoje em dia. Então, é a Liga dos talentos. Então, toda hora tu vai ver jogador bom surgindo, destruindo na Ligue 1, cara. Toda hora. E eles também têm um ótimo trabalho de scout, eles acabam achando esses jogadores. Tá gostando desse vídeo, cara? Não esqueça de deixar o like nele. Outra opção que você tem é usar a opção de hype aí. Se você tiver um smartphone, passa pro lado ali na aba de comentários, dá um hype no vídeo, chega para mais pessoas. E se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no Twitter, @ddcorvo, vai estar na tela. Eu comento futebol diariamente lá, da maneira mais rápida possível. Bom, cara, sobrou 4 ligas grandes da Europa. E aqui a gente vai entrar num papo que vai finalizar isso aqui. Eu volto a repetir uma coisa que eu falei aqui. Tem liga que é boa de se assistir e tem liga que é boa no nível. E você vê que os times médios ali dariam um pau, por exemplo, nos times de outra liga. Como eu citei agora da Liga 1. Pra mim, ela é a 5ª melhor liga do mundo ali, do futebol. É a 5ª melhor liga europeia. Mesmo que não tenha Mbappé e Neymar, ela continua sendo no meu ponto de vista. Muito por causa do que eu acabei de citar dela. Agora, sobrando as outras ligas, a gente tem ligas que são boas de assistir, mas que tem um nível menor. E aqui eu vou citar o caso Bundesliga e Série A italiana. Vamos lá. A Série A italiana, ela tem um nível maior que a Bundesliga. Com toda certeza, não tenho dúvidas que os melhores times ali da Série A italiana, eles estão balanceados com o Bayern de Munique. Enquanto na Bundesliga, os outros times não disputam com o Bayern de Munique. Raramente isso acontece. Aconteceu agora com o Xabi Alonso, né? Caso isolado. Quando você entende isso, você começa a compreender que essa liga ela é melhor. Mas agora, qual das duas ligas é melhor de assistir? A Bundesliga. E aqui eu falo um dos maiores problemas da galera aqui do Brasil. Eles não assistem. Esse é o grande problema, cara. Vá assistir a Bundesliga, meu amigo. Ela é boa pra caramba de assistir, cara. Os caras, eles gostam de jogar futebol, cara. Eles gostam de gol, de correria. O juiz manda seguir. É da hora pra caramba. É uma das melhores ligas de se assistir, cara. Eu só prefiro a Premier League. Aqui a gente tem a melhor liga do mundo. Grande defeito da Premier League talvez seja a arbitragem. Não é muito boa. Mas de resto, ela é maravilhosa. São os melhores jogadores, com o melhor esquema tático, com o melhor do melhor, cara. Tem jogo que é chato? Claro que tem. Mas a maioria é bom. Cara, a graça da Premier League é tu ver um time da zona de rebaixamento enfrentar um time do meio da tabela e o jogo ser bom pra caramba. Tem jogaço. O jogo do Everton contra o Nottingham Forest pode ser um jogaço. Essa é a graça, cara. A liga, ela é tão boa, ela é tão incrível que os times de meio de tabela, eles disputam da primeira parte, tem um nível competitivo absurdo. Todo jogo é sofrido. Todo jogo é difícil na Premier League. Os caras que disputam o título têm que sofrer a cada jogo, cara. Isso aqui é um bagulho que não tem em lugar nenhum do mundo. Por isso que essa liga é tão boa de assistir. É por isso que é a melhor liga do mundo. Então aqui eu vou nivelar pra vocês o que seria o nível das ligas pra mim. Em primeiro lugar, a Premier League, em nível, ela é a melhor. Em segundo lugar, eu diria que é a La Liga. Apesar de eu não gostar de assistir, não é uma liga boa de se assistir. Aí eu coloco a Série A italiana logo em sequência e depois a Bundesliga, a Ligue 1. A Bundesliga seria uma versão da Ligue 1 que é boa de assistir e que tem um nível um pouquinho melhor. Basicamente é isso. Ambas sofrem de desbalanceamento, né? O Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain são muito acima dos outros times e eles acabam tendo total vantagem pra ganhar todo ano, porque o elenco é tão desbalanceado, é tanto dinheiro gasto ali que eles deveriam ganhar quase como uma obrigação. Então são ligas desbalanceadas. As outras que eu citei aqui, La Liga, Série A italiana, elas são bem mais balanceadas e pode ter um campeão diferente, né? Pode ganhar na La Liga Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona. Na Série A italiana tem vários times que podem ganhar. O Napoli pode ganhar, o fulano de tal pode ganhar. Tem 8 times ali que vão acabar disputando um título, né? Se alguém encaixar alguma coisa legal, eles conseguem. E a Premier League tem os 6 grandes ali e alguns clubes que acabam surpreendendo também. Mas todas essas ligas, elas são melhores que o Brasileirão, sim. Elas são. Gostando ou não de ouvir isso aqui, é a verdade. E eu te digo, assista a liga que você quiser, cara. Seja livre pra isso. Você pode gostar, mas dizer que é melhor, aí você já vai estar exagerando. Talvez seja melhor pra você assistir. Talvez seja melhor no seu gosto pessoal. Como eu acabei de dizer, eu acho a Bundesliga, por exemplo, uma liga muito boa de se assistir. Pra mim é uma das melhores. É a segunda melhor pra mim pra assistir. Agora, eu não vou falar que a Bundesliga é melhor que a Série A italiana, porque ela não é. Eu não vou falar que a Bundesliga é melhor que a La Liga, porque ela não é. Basicamente é isso. E aí, depois dessas 5 grandes ligas, pra mim vem as outras que sobram, que pode ter um nível ali balanceado, sei lá. Vai a Liga Portugal, Super League da Turquia, eu acho ela muito boa, inclusive. Comecei a assistir, eu achei da hora. Vem o Brasileirão, pra mim, tá ali em nível ali com essas grandes ligas. A Eredivisie, pra mim, é abaixo, porque não tem tanto time bom. Apesar
apesar de ter alguns treinadores interessantes, é uma liga interessante, mas pra mim tá abaixo do Brasileirão. E é basicamente isso, cara. Essa é a minha visão sobre isso. Pode deixar de vocês aí na aba de comentários, pode ficar à vontade, mas a minha visão é essa. Pra quem me perguntou tanto, né, o que eu achava do nível das ligas, é basicamente isso. E sobre jogadores brasileiros, por exemplo, jogando nessas ligas, que eu citei lá no início, né? Vamos lá. Por exemplo, um Pedro da vida é um jogador que eu acho que eu conseguiria jogar, por exemplo, uma Série A italiana, facilmente. Assim como o Gerson também. Agora, eu acho que esses jogadores na Premier League, eles iam sofrer muito pra rodar, porque lá tem marcadores excelentes e o jeito que eles encaram o futebol não combina com a ideia do futebol moderno, né? Tem alguns treinadores que utilizam as características dele bem, e em alguns cenários eles teriam algum destaque, mas não seriam em grandes times. Dificilmente esses jogadores encaixariam, por exemplo, no Manchester United, Manchester City, em outros times ali como titular. Alguns casos, se você tem o treinador certo, ok? Aí você consegue encaixar eles, e talvez não como titular, porque, volto a falar, tem uma diferença grande de nível. Quando você sai dessa liga menor pra liga maior, você cai de desempenho. Inclusive, vocês podem olhar nas estatísticas de Gerson, né? O que ele rendia no Brasileirão e o que ele rendia na Europa é completamente diferente. Ele tinha um rendimento bem mais abaixo lá na Europa, ele apanhava muito lá, tinha muita dificuldade. Aqui no Brasileirão, ele voa. E isso é com todo jogador. O jogador tá em fim de carreira, vem pro Brasileirão, ele voa. Isso aqui é um fato também. Vocês podem dizer o que vocês quiserem. Eu acompanho, eu sei que é verdade, cara. Eu sei que o cara que sai da Série A italiana sofrendo, ele vai pro Brasileirão e destrói. Então sim, você já tá claro e objetivamente que existe uma diferença de nível das ligas. Finalizo esse vídeo por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a você que deixou o like, que hypou o vídeo, que vai ajudar a chegar em mais pessoas. Muito obrigado. Agradeço a presença de você que me escutou até aqui. É isso, rapaziada. Tchau.